por que é importante que as pessoas, os usuários, sejam penalizados. Porque só existe traficante, só existe o tráfico de drogas em nosso país e internacionalmente falando, que é um crime inafiançável, até porque é crime hediondos, porque existe o consumidor. Então precisamos dar uma resposta. Eu trabalhei durante 18 anos nas ruas do estado da Paraíba e quem mais dava problema eram os usuários, porque eles fazem de tudo para manter os seus vícios. Não acredito nessa política, ela tem se demonstrado fracassada no mundo inteiro. Criminalizar o usuário não resolve o problema, não diminui a demanda, pode aumentar significativamente o sistema carcerário brasileiro, onde inclusive organizações criminosas, infelizmente, se organizam a partir do próprio sistema prisional. Então imagina o equívoco de pegar um usuário, jogar dentro do sistema prisional, o que pode inclusive ajudar a fortalecer organizações criminosas. E eu acredito que a lógica tem que ser outra, da saúde pública, da atenção psicossocial, das medidas de prevenção e de conscientização e ativar especialmente o serviço de saúde quando este uso se torna abusivo e destrutivo, para que a pessoa possa ser acolhida e não criminalizada e jogada na cadeia. Para mim, isso significará enxugar gelo, não resolverá o problema, aumentará o sistema carcerário, fortalecerá organizações criminosas e, na verdade, só reproduz essa lógica de violência que, historicamente, não tem resolvido. E tem um último detalhe. Um jovem negro da favela com uma quantidade X é traficante. Um jovem branco de uma área elitizada, às vezes com uma quantidade X mais 1, é o usuário. Esse país é desigual, elitista e racista. Meu receio maior é que seja mais um elemento para prender e matar uma juventude pobre, negra, periférica e da favela em nosso país. Esse é o meu entendimento, mas respeitosamente travando um bom debate com o Cabo Gilberto, e a gente faz bons debates lá na Comissão de Segurança Pública. Pesquisas recentes estão mostrando que são quantidades pequenas, que muitos são presos por quantidades pequenas e outros não são presos, né? Essa questão do jovem negro pobre. Que critério pode garantir que realmente esse jovem que foi pego com uma quantidade, ele vai ter um tratamento como usuário ou como traficante? Primeiro eu quero explicar que nos presídios existem setores, existem pavilhões. Não serão colocadas pessoas amontoadas com criminosos de altíssima periculosidade. Tem a área que as pessoas trabalham, tem outras áreas mais de segurança e tem, obviamente, os pavilhões que tem os presos de altíssima periculosidade. Então, esse argumento do pastor com relação a colocar quem for viciado em drogas junto com os traficantes, junto com presos de altíssima periculosidade, não funciona na prática. Mas, obviamente, respeitando, como bem disse o pastor, até porque a gente faz vários debates lá na Comissão da Segurança Pública da Câmara. É muito simples, é justamente para evitar esse tipo de argumentação. Porque hoje você pega com uma quantidade de entorpecentes e o que ele alega na delegacia, que é usuário. E muitas das vezes ele não é processado por tráfico. Então, não existe essa questão. Quem for pego com droga vai ser responsabilizado por isso. E no nosso país, o artigo 5º está em vigor. Todos são iguais perante as leis. Ah, mas na prática não funciona. Então, que combata quem estiver errado e que seja punido, até porque racismo é crime inafiançável. Essa luta de classes, luta de raças, eu sou da cor branca, o pastor é da cor preta, negro, mas todos nós somos iguais, somos parlamentares iguais, o nosso voto vale a mesma coisa. Se porventura tiver qualquer discriminação, o pastor, ele devoga prisão imediata, porque vai ser preso de forma inafiançável. Então, essa questão de luta de classes, eu não vejo dessa forma. E se tiver algum policial que, porventura, cometer um crime inafiançável, ele será preso e será punido por conta disso. Até porque existem vários policiais negros, brancos. O nosso Brasil é continental e todos merecem respeito. Artigo 5º está em vigor. Eu reconheço que é um debate complexo, com posições diferentes na sociedade. Eu reconheço isso e talvez seja um dos motivos para a demora do STF e também para a demora da competência legislativa que de fato nós temos aqui no Congresso Nacional. Não é um tema exatamente fácil, ele mobiliza paixões, receios. Agora nós precisamos pesquisar, entender as experiências que existem no mundo. Por quê?
O que eu considero central? A política atual, com a legislação atual, está dando certo? Tem alguém comemorando redução de letalidade, redução de violência, redução do uso, redução do tráfico? Com a legislação atual, eu não vejo resolução. Pelo contrário, é o famoso enxugar gelo. Nós talvez tenhamos a polícia que mais mata e que mais morre no mundo. E são profissionais de segurança pública, muitas vezes pobres, em condições de trabalho inadequadas, que são colocadas lá na ponta para atirar e morrer. Quem é que está ganhando com tantas mortes? E os grandes traficantes? Porque o comércio ilegal é internacional, envolve crimes complexos, de lavagem de dinheiro, crimes financeiros, evasão de divisas, tráfico de armas, e toda a lógica penal vai em cima da favela. Aí pega 10 fuzis, uma quantidade X de drogas e nada se resolve. Aí a mãe do policial chora, a mãe do jovem chora, a criança morre na escola, indo para a escola, no parque, dentro de casa. A política atual é um fracasso. Essa lógica de aumentar a criminalização sobre o usuário é pegar uma política fracassada e dizer, vamos fazer mais disso, que está dando errado? Porque todos são iguais perante a lei. Mas na prática, cada 28 minutos é um jovem negro executado. Todos são iguais perante a lei, mas 60% do sistema prisional brasileiro é de pretos e pardos, população negra. Entre a lei e a realidade, infelizmente, tem uma diferença. Isso não tem nem a ver com a índole do policial, porque o racismo é uma questão cultural, estrutural. Não é porque o cara age de má fé. A pessoa é construída numa cultura que olha para aquela periferia, para aquela favela, para aquele jovem negro e já aciona uma mentalidade, é o meu inimigo, eu posso atirar. Lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro o caveirão não vai passar na Vira Solto, mas vai entrar na favela. Vira Solto é ali, Ipanema, área elitizada. Então, assim, respeitando a divergência, e até vejo no Cabo Gilberto, importante dizer isso, alguém que quer resolver o problema. Nem sempre eu vejo isso nos meus adversários, mas eu acho que ele é um cara que está querendo resolver. E aí o debate fica bom, porque no fundo a gente quer que as pessoas sejam preservadas e que ninguém sofra e que ninguém morra por isso. O pastor tem os argumentos dele, como outros parlamentares têm, e nós temos o nosso. Eu entendo que a política atual não funciona por quê? Porque não tem punição, não são punidos. Você vê vários crimes de altíssima periculosidade no nosso país e os marginais saem rindo da sociedade a todo momento. Vou dar um exemplo aqui. Então ele tem que saber que se cometer um crime, ele será responsabilizado. Isso independe de cor, isso independe de classe social. Todos nós somos iguais perante as leis. Eu insisto nesse debate. Essa questão de divisão de raças, divisão de poder aquisitivo. Sabemos que existe a discriminação, é cultural no nosso Brasil, até porque são várias regiões do país, minha cara jornalista. É um país continental, mas existem as leis para ser punido. Hoje, quem cometer crime de racismo é preso em flagrante delito. É um avanço. É preso em flagrante delito. Isso é fato. Então, essa questão de divisão, eu não vejo dessa forma. Eu quero que o problema seja resolvido, como bem disse o senhor, que seja resolvido. Não da forma que está, obviamente. Isso aí nós concordamos. Primeiro, vou bancar um debate aqui. Tem que fazer uma distinção entre o usuário e a pessoa que se viciou. Eu acho que isso é o que a realidade comprova. Nem todo usuário desenvolveu o vício, portanto, uma relação abusiva e destrutiva para si e para outros. Isso a ciência, a pesquisa, a psicologia, a psiquiatria, o acúmulo histórico sobre o tema entendem isso. Nem todo usuário torna-se alguém viciado. Com isso não estou romantizando não, viu? Quando se torna vício, que tristeza, famílias destruídas, vidas destruídas, então não estou romantizando. Só estou identificando na realidade uma distinção. Aí eu acho que entra a RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, prevista pelo SUS. Se a gente financia, se a gente estrutura, se a gente amplia os CAPs, AD, Centros de Atenção Psicossocial, com a especialidade em álcool e outras drogas, as unidades de acolhimento, os atendimentos multissetoriais com psicólogos, com assistentes sociais, essa perspectiva de saúde pública, efetiva, com recursos, financiamento, estrutura, atendimento multissetorial, identificando as histórias, os problemas, propondo tratamentos, redução de danos. Eu acredito
que junto com políticas urbanas de moradia, de habitação, de abrigo, de acolhimento, esta lógica não testada no Brasil ainda, me parece uma experiência. Depois a gente pode descobrir daqui a 20, 30 anos, um tempo de maturação dessa política. Ah, não deu certo. Ok, mas eu insisto, a prolongabilidade e a acentuação da política atual, que é basicamente criminalizar, não está resolvendo. Então eu apostaria num caminho de atenção psicossocial, multissetorial, identificando os problemas e tratando como uma questão de saúde pública e não como uma questão penal e, consequentemente, prisional. E nisso aí eu concordo com o pastor com relação aos investimentos sociais em cada setor. Nós aprendemos que tudo se resolve através de investimento na educação. Mas a curto prazo a sociedade quer uma resposta do Estado. E a resposta que eu entendo é aumentando a pena para o ser humano que for utilizar droga saber que ele vai ser punido, não passar na mão na cabeça como o Estado faz hoje. Não tem punição para os marginais no nosso Brasil, infelizmente é o que acontece. O STF hoje está querendo legislar sobre aborto, querendo legislar sobre questão de droga, quer legislar sobre tudo. É um projeto delicado e complexo, vai sofrer resistência, nós vamos trabalhar para que não seja aprovado. Já está sofrendo. Porque não achamos que seja um bom caminho. Tem um bom debate aí, eu acho que eu sou um defensor da democracia, do Estado democrático de direitos e da relação de equilíbrio, harmonia e independência dos três poderes. Onde há excesso, isso não pode ser acolhido. Agora, o sistema judiciário, ele controla a legalidade. Uma vez acionado, ele pode emitir uma opinião e um parecer sobre um determinado conflito acerca da interpretação jurídica de uma lei. Então, assim, tudo tem limite, mas também há prerrogativas e competências que o STF tem de controle de legalidade. No mais, vamos ver, semana que vem, ou pós-recesso, o projeto volta lá para a Comissão de Segurança Pública e vamos travar um bom debate sobre esse tema.